Olá pessoal, tudo bem? Sou Eduardo e hoje vamos estar gravando aqui uma videoaula relatando o histórico folclórico dos indígenas e também científico da mandioca e também sua importância, não só para o Brasil, como também para o mundo. Vamos estar relatando um pouquinho aqui da sua importância também na questão industrial e principalmente relacionando essa ao desenvolvimento sustentável, não só da agricultura familiar, mas também de todos que se envolvem nessa cadeia produtiva. Iniciando com o histórico da mandiocultura, relataremos aqui dois conceitos. Tratando-se da evolução da mandioca em relação da estrutura e principalmente envolvendo conceitos técnicos. Esse conceito folclórico, ele é um pouco triste, comparado principalmente da importância de uma índia muito bonita chamada Mani. Mani era uma índia muito bonita, porém, seu avô, que era o cacique da tribo, não aceitava muito bem o nascimento dessa filha. Afinal, era filha de uma índia solteira e que jurava ao pai que nunca tinha contato com outros homens. De forma geral, Mani era desprezada pelo avô, mas tinha uma grande alegria, trazia grande alegria à aldeia. Observamos então, e conta-se a história, que um dia esse cacique, avô de Mani, teve uma visão, contando que essa era uma menina iluminada e que essa menina seria de grande riqueza e de grande importância à aldeia indígena. Conta-se também que um dia a mãe de Mani, chegando à oca, e ao entrar na oca, descobriu que Mani estava morta. Houve choro e muitas lamentações, tanto é que molhou completamente a terra da oca com o choro dos índios. E Mani, como é um costume dos indígenas, foi enterrado ali dentro da oca. Com o passar do tempo, aonde Mani foi sepultada, descobriu-se o nascimento de uma planta de raízes profundas e que, em suas raízes, trazia um alimento sagrado aos índios, que seria justamente a mandioca que conhecemos hoje. Dessa forma, essa é uma cultura indígena de valorização da mandioca. Nesse caso, então, a Índia Mani, que representa, assim, um símbolo de fartura nas aldeias indígenas, ela foi repassada e recriada de várias maneiras pelos historiadores, até mesmo representada pelo selo, utilizado aí em algumas cartas. Assim, Mani, que foi enterrado na oca, se adaptou a uma cultura que nós chamamos hoje de mandioca. Esse é o fator folclórico da história de Mani. Sendo de Mani ou não, a cultura da mandioca ela tem prioritariamente utilizado durante longos períodos pela América, principalmente a América Latina, que vem desde México, América Central, e a utilização dos países da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile, Peru e Venezuela. Mani, ou a mandioca, teria sua primeira formação, as primeiras raízes de mandioca, teria uma formação aí entre Brasil e Paraguai, sendo essa o ponto de origem da mandioca. Observamos, então, que a partir disso, a América Latina faz alimentação utilizando mandioca durante longos períodos, e muito longos períodos, até que, em 1500, com a invasão dos portugueses, os portugueses vêm aqui e começam a utilizar a nossa mandioca na alimentação e, ao mesmo tempo, carrega essa mandioca para a África e Ásia, servindo essa mandioca justamente na troca dos escravos. Observamos, então, que a mandioca ela está principalmente no histórico do Brasil, desde a utilização na produção e principalmente na utilização dela dos indígenas, como também na força escrava e também das primeiras casas de farinha utilizadas pelos escravos. Observamos, então, que seja pelo fator histórico-comercial, acreditando na história de Mani, também se ressalta a produção científica, onde, estudando através desse centro de origem, descobriu-se plantas nativas da família das euforbiáceas, que é a família da mandioca, descobrindo principalmente a utilização de sementes. Essas sementes utilizadas, principalmente na formação dessas plantas, teriam, tempos atrás, milhões de anos atrás, caído ao solo e se evoluindo aos poucos. Dessa forma, essa evolução das plantas, sementes caíam ao chão e, ao cair ao chão, geravam plantas. Essas plantas iam crescendo, gerando novas sementes,
E toda semente que cai ao chão gera uma planta diferente. Dessa forma, sementes dessa família da mandioca geravam outras plantas, e assim outras plantas, e assim outras plantas. Por isso temos tantas plantas da família das euforbiáceas, assim como vemos nessas duas imagens. Então, uma evolução de uma planta que veio através de uma semente gerou uma produção de uma planta que armazena amida em suas raízes. Está aí a mandioca, conhecida então pelo fator científico dessa forma como um fator evolutivo. Observamos então que, seguindo princípios biológicos, se toda vez plantássemos sementes, teríamos plantas novas. Toda vez que utilizássemos sementes, teríamos plantas novas. Daí a definição de não plantar mandioca por semente, e sim plantar mandioca por mudas. A sabedoria indígena, ao utilizar plantas cortadas, mantinha um potencial genético, então não alterava o potencial de mudas. Dessa forma, a utilização das mudas era utilizada para a produção de mais raízes. Assim, não se plantava semente, cortava-se as manivas e plantava-se através disso as manivas, gerando plantas novas com mais raízes. Esse potencial, então, de seleção feito pelos índios, né, feito pela natureza e aproveitado pelos índios, gerou o que nós conhecemos hoje, então, como mandioca. Dessa forma, a mandioca se destacava, então, principalmente pelo sistema de produção. Hoje, através de estudos científicos, esse mesmo processo de utilizar sementes, fazer estudo através de sementes e, através de sementes, tentar buscar e achar o mesmo melhoramento, é assim que é feito, principalmente as variedades de mandioca que conhecemos, e isso, as universidades fazem um melhoramento e condicionam, principalmente, a utilização de sementes e material genético para melhor produção. Então, analisando o histórico da mandiocultura, isso ressalta principalmente o conhecimento, e o conhecimento deve ser utilizado da melhor forma possível, melhorando sempre o bem de todos. Importância da mandioca. Ela é uma das principais fontes de carboidrato, alimentando milhões de pessoas. Hoje, a mandioca é a quarta fonte de carboidrato do mundo, perdendo apenas para milho, arroz e trigo. Observa-se, então, que a mandioca hoje se desponta como uma cultura de extrema importância mundial. Dessa forma, temos a mandioca e temos o potencial da mandioca numa crescente nas estatísticas mundiais. Entretanto, no Brasil, percebe-se, então, uma diminuição dessa área. E logo vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. A mandioca também tem grande importância porque ela é a principal utilização de alimento em países em desenvolvimento. Observamos assim, então, como o arroz e o trigo alimentam boa parte dos países desenvolvidos, os países em desenvolvimento vão se alimentar basicamente da mandioca. Essa é uma função da mandioca, essa função social da mandioca, ressalta principalmente quando você analisa onde encontramos as populações que mais se envolveram e que mais se envolvem no desenvolvimento e no plantio da mandioca. Observamos assim os indígenas que têm a sua alimentação saudável, muitas das vezes desvalorizada pela atual cultura, só que nós sabemos hoje que os indígenas tinham ela como base, uma alimentação saudável e sustentável, utilizando principalmente conceitos agroflorestais, convivendo a mandioca com outras áreas da selva e outras plantas nativas, respeitando o ambiente e aproveitando ainda mais a estrutura de produção. Assim como os indígenas, há tempos atrás, utilizavam ela na sua alimentação, sabemos o quanto ela foi importante na utilização da nossa cultura, da região do Nordeste principalmente, na utilização da farinha para a sustentação das famílias e, ao mesmo tempo, como fonte alimentar. Afinal, era muito comum, e para algumas famílias ainda são, se alimentar da mandioca, desde os princípios do café da manhã, utilizando derivados, assim como a utilização da farinha como complemento para a utilização de almoço e janta, complementando assim a questão energética da alimentação, a importância dela na alimentação do mundo e nos países em desenvolvimento, e também a função social, porque através do cultivo da mandioca, a mandioca preserva esse fator de segurança, preserva esse fator de sustentabilidade. Os agricultores que têm mandioca em si, ou que produzem mandioca, que fazem o plantio de mandioca, têm a segurança dela que sua família não vai ficar desalimentada. Já era utilizado pelos indígenas das Américas, logo depois foi repassada na utilização desse conceito histórico
para a África, através, como nós já falamos, de 1500, essa transmissão e essa venda, né, essa troca de mandioca pelos escravos. Então, se destacando aqui algumas figuras em si dos escravos, também uma fonte de sustentação das comunidades quilombolas. Na África, principalmente na região da Nigéria, Congo, África do Sul, toda a África em si, já utiliza assim a mandioca como uma fonte de sustentação. A segurança alimentar da família, então, ela exerce principalmente esse fator. E também a gente não pode esquecer de forma nenhuma, como já ressaltamos, esse fator social no Norte e Nordeste. Afinal, sabemos muito bem da necessidade de alimento nessa região e essa função social da mandioca deve ser colocada e principalmente respeitada pelos nossos governantes e também agricultores. Hoje sabemos que muitos agricultores hoje prezam por uma alimentação segura, entretanto, na hora de escolher uma cultivar, na hora de escolher um plantio, tende-se a partir para pastagens e até mesmo outras culturas. Além da função social da mandioca, que ressaltamos anteriormente, também ressaltamos a importância financeira. Afinal, a mandioca ela tem extrema importância na geração de emprego e renda. Então, a Embrapa fez algumas pesquisas, principalmente demonstrando o potencial de produção que a mandioca tem, essa geração de emprego e renda, o que gera para a agricultura familiar, o que gera para pequenos agricultores. Então, a geração de emprego e renda das famílias vão ser priorizadas desde o início, no preparo da terra, até mesmo na utilização do plantio, limpeza da área feita quando necessário for. Geralmente é um custo muito alto, principalmente a necessidade que a mandioca tem na questão da limpa. A utilização da mão de obra também no seu arranquio, para a colheita da mandioca, afinal, trata-se geralmente de terras, mesmo que bem tratadas, e ainda na agricultura familiar, como ela é responsável pela grande geração e pela grande produção de mandioca, ainda é feito o arranquio manual. Mesmo tendo máquinas para a colheita mecanizada, ainda é feita a colheita de forma braçal, arrancando, separando, principalmente a produção na utilização da mandioca. Percebemos, então, que eis um processo que deve ser ainda mais valorizado. A mão de obra familiar na agricultura, a mão de obra familiar na utilização e principalmente na produção da mandioca, ela é fundamental. Talvez aí hoje também um dos grandes fatores da utilização e principalmente redução do plantio. Afinal, as famílias hoje são menores, a utilização da questão de emprego e renda dentro da família nós sabemos que é pouca, e tendo a mandioca como uma das fontes, muitas das vezes não há o envolvimento de toda a família nesse sistema de produção. Devemos ressaltar a importância desses na colheita, como já estamos mostrando, e também na questão do uso e do preparo. Afinal, é onde se envolve bem mais pessoas na utilização do arranquio e também no beneficiamento desse produto até o produto final e seus derivados. Incentivamos, sim, o uso da agricultura familiar na produção e no uso da mandioca e de seus derivados. Entretanto, não vamos aceitar e não se deve aceitar de forma nenhuma a exploração infantil, o uso da mão de obra infantil e o abuso dessas crianças mediante ao trabalho não deve ser feito, deve ser denunciado. Observamos, então, que assim como o sistema de plantio, limpeza diária, arranquio ou colheita, limpeza da mandioca e até mesmo, como nós falamos, a limpeza da mandioca para a utilização, a limpeza da mandioca para a utilização e para a produção de derivados, o beneficiamento também geralmente é feito sempre na comunidade, sempre pela família. Dessa forma, ressalta-se a importância da agricultura familiar, ressalta-se a importância do trabalho familiar e do trabalho comunitário. Afinal, sendo a agricultura familiar um dos pilares de sustentação da mandiocultura, essa deve ser aproveitada ao máximo, facilitando assim, principalmente, a sucessão familiar e também a segurança alimentar, aproveitando e beneficiando cada vez mais o processo produtivo. Outro fator importante da mandioca é a utilização dele em inúmeros produtos industriais. Ela vai ser utilizada em fármacos, produtos de beleza, estéticas
e outros produtos relacionados à questão ambientais, preservação ambiental. Então, falaremos aqui rapidamente, principalmente de alguns muito importantes. Dentre eles, a utilização da fécula, que é feita na utilização do pão. Então, se não utilizarmos a fécula em até 30% da utilização dos pães, automaticamente o pão estaria muito viável ao câmbio do dólar. Dessa forma, assim como subia o dólar, os preços dos pães também poderiam chegar a um preço absurdo. Assim sendo, a utilização da fécula da mandioca não mudou o sabor dos pães, pelo contrário, até deu um sabor característico e facilitou principalmente a manutenção do preço do pão, tão responsável na alimentação humana. Outra situação que é utilizado produtos da mandioca são a utilização de fármacos. Remédios e comprimidos utilizam o amido da mandioca, complementando suas formas, visto esse não alterar nenhuma composição e nenhum princípio ativo. Outro fator importante também a nível industrial é a utilização da mandioca em produtos de cosméticos, beleza, como pasta de dente, e aqui já estamos mesmo mostrando e demonstrando a utilização em shampoos e condicionadores. Outro fator, e aí relacionado aos produtos industriais e à preservação ambiental, foi feito por esse biólogo, Kevin Kumala. Ele é um biólogo e estudou principalmente a formação e a utilização da mandioca em utilizações na produção de plásticos biodegradáveis. Na verdade, não é plástico, é um produto biodegradável. Esse produto biodegradável, semelhante ao plástico, vem em substituição ao plástico que tanto polui. Afinal, sacolas plásticas demorariam de 100, 200 anos a se dissolverem no ambiente, poluindo, e nós sabemos cada vez mais o ambiente que vivemos. Assim, esse pesquisador, biólogo Kevin Kumala, pesquisou e descobriu que nos princípios da mandioca, utilizando amido e outros fatores, dava para se fazer um produto biodegradável, ou seja, que some na natureza em menos de 2 a 3 meses, não poluindo o ambiente, ainda servindo de adubo. Estudos desse pesquisador abriram um caminho, principalmente nessa tendência ambiental, preservando o meio ambiente cada vez mais em que vivemos. A mandioca pode estar presente também em outros fatores que nem se imagina. A cerveja de mandioca, que tem aí como uma novidade, já tem hoje um mercado, principalmente de alguns apreciadores, que querem um produto diferente no mercado e principalmente essa, que tem aceitabilidade no mercado e principalmente valorizando o mercado nacional. Observamos então que essa mandioca ela tem importância agronômica em grande parte do mundo, principalmente, como nós já falamos, nos países em desenvolvimento. O Brasil é o quarto maior produtor mundial. Nigéria é a maior produtora de mandioca do mundo. Tailândia e Indonésia, que estão aí na Ásia, são o segundo e o terceiro, respectivamente. Observamos então que a produção e principalmente quem planta mandioca vem mudando com o passar do tempo. Essa mudança requer principalmente adaptação ao cenário mundial. Sabemos então que no Brasil essa cultura vem sendo desvalorizada, pouco aproveitada. Antes condicionávamos a utilização da mandioca a indígenas e também negros vindo da África e até mesmo a sua utilização no Brasil. Hoje percebemos então que já é uma cultura em expansão, aí atingindo principalmente a questão da Ásia, que é o caso da Tailândia e Indonésia, mas mudamos também, e são pessoas que mudam o seu cultivo de arroz para mandioca mediante a dificuldade que se envolve o sistema produtivo. Nesse caso, então, a mandioca entra como um alimento fundamental ao planeta, devendo, então, ser muito mais respeitada e valorizada por nós aqui no Brasil. Destacando ainda fatores produtivos e principalmente pensando no cultivo e na utilização da mandioca, essa também tem extrema importância a alimentação como fonte energética na alimentação animal. Aproveitamos muito pouco as folhas, os caules e também a própria raiz na alimentação animal. Perdemos o hábito de consumir e introduzir mandioca na alimentação animal. Esse alimento que torna-se necessário e principalmente pode baratear o custo de produção. Aqui vemos nessa imagem agricultores fazendo o silo de folha de mandioca, elevado teor proteico, melhorando muito melhor, evitando então compras de insumos. Principalmente caroço de algodão, que pode substituir, essa parte pode substituir sim o caroço de algodão, e também o farelo de trigo, que são insumos comprados fora e que geralmente encarece muito a produção de animais. Observamos então que a utilização de folha pode ser feita a questão do silo, cincho, trincheira de sacos e até mesmo superficial,
E também recomendamos sempre a utilização dessa fonte também, já aproveitando seu teor proteico. Observamos então que o processo de fazer o feno é simples. Retirar as folhas de mandioca mais moles, tritura-se e após triturar, faz-se o espalhamento e após triturar, espalha-se por sobre uma lona ou até mesmo num terreiro, deixando secar de forma que seque totalmente para esse aproveitamento dessas folhas que tem um potencial proteico muito bom. Esse potencial proteico pode facilmente substituir rações concentradas. Pode ser dado na forma integral também, desde que as folhas sequem completamente, mas a utilização do farelo ela entra complementando diversas rações, podendo substituir até 30, 40% de rações concentradas a serem dadas tanto a animais ruminantes, bovinos, caprinos e ovinos, como também aves. Aqui está uma experiência que deve ser contada e relatada. Na comunidade de Cim de Almeida, no Jundiá, na comunidade de Cim de Almeida, aqui na Bahia, no sudoeste baiano, eles utilizam, né, pessoal aí, eles utilizam a folha da mandioca como uma fonte nutricional das aves. Como isso? Vamos estar falando aqui justamente sobre isso, que pode ser utilizada a raiz da mandioca ou pode ser simplesmente, como nós vimos aqui à nossa direita, a folha de mandioca triturada. É feito, então, um balanceamento da ração com raiz de mandioca triturada, que é um fator energético, o milho também, que tem fator energético, e a folha de mandioca triturada, que tem um valor proteico. Então, nessa forma, eu faço a mistura entre os três, ou até mesmo entre os dois, o farelo de milho e o farelo da folha de mandioca triturada, faço essa mistura e essa mistura vai ser colocada, condicionada, balanceada para ser dada aos animais, dando uma característica específica e principalmente reduzindo o custo de aquisição com soja. Percebemos então que além do farelo de milho e do farelo da folha de mandioca, existe também o farelo da raiz de mandioca triturada. É uma característica que hoje tem sendo uma tendência, principalmente pelo preço do milho. Aqui em nossa região, hoje o preço se eleva com facilidade. Então, dessa forma, a raiz triturada de mandioca substitui do mesmo jeito a função do farelo de milho. Então, não é necessário utilizar a mandioca simplesmente para se fazer a farinha dar aos animais. Eu posso muito bem fazer simplesmente o farelo da raiz de mandioca, triturar se preciso for, ou até mesmo, como vamos ver aqui, aos animais, quase igual a raspa, simplesmente dada aos animais, só que sempre seca. Faço ela, corto ela ou trituro ela em pequenos pedaços, deixo por sobre um terreiro ou secar completamente, e depois de seca, coloco os animais, aproveitando justamente esse potencial produtivo, aproveitando justamente esse potencial energético das raízes de mandioca. A mandioca, então, ela pode ser aproveitada, suas raízes, ela pode muito bem ser aproveitada seus caules e suas folhas na alimentação. E agora vamos trazer uma novidade que talvez assuste as pessoas, que é a utilização da manipoeira para a utilização da manipoeira na alimentação animal. Geralmente, observando essa imagem, ela é assustadora. Afinal, quem conhece o potencial de quem conhece o potencial de intoxicação de animais por água de mandioca, com certeza essa imagem vai chocar muita gente. Observamos então que a mandioca ela é uma fonte energética na alimentação animal, mas o seu potencial e o ácido cianídrico presente nas folhas provoca intoxicação aos animais, levando ele à morte o mais rápido possível. Então, por que esses dois animais estão consumindo uma água de mandioca, água de mandioca, retirada da água da tapioca, ou até mesmo da própria prensagem da massa em si, e esses animais não estão sentindo nada? Perceba que isso é um fator técnico. Essa é uma técnica, uma tecnologia que foi estudada por alguns pesquisadores e descobriu que essa manipoeira ela tem um fator nutritivo aos animais, desde que nunca seja feita antes do seu 8º dia. Nesse caso, é retirado a manipoeira, guardado ou até mesmo reservado por no mínimo 8 dias para ocorrer seu processo de fermentação. E após ocorrer seu processo de fermentação, leva-se aos animais de forma gradativa. Observamos então que esses animais, eles não estão consumindo isso aqui a primeira vez, ou mesmo que seja a primeira vez, você não vai deixar isso disponível em grande quantidade. Ela pode ser feita então aos animais ruminantes, que é o caso dos caprinos e ovinos, e também animais maiores, que são os bovinos. Nesse caso aqui estamos vendo, são vacas de leite,
adaptados a essa tecnologia, então, com certeza, não deixando animais consumir muito durante muito tempo. Logo após a adaptação, você pode deixar à vontade, mas recomendamos sempre a utilização em pequena escala e gradativamente aos animais. Mas vamos ressaltar agora nosso potencial e principalmente esse potencial na alimentação humana. Afinal, a mandioca tem seus derivados, processos de alimentação que devem ser ressaltados e aproveitados o máximo possível. A importância é que ela é uma fonte energética, possuindo amido em grande quantidade. Além disso, não possui glúten, que é um produto aí que pode provocar alergias em algumas pessoas. Hoje, quem busca uma alimentação saudável, busca prioritariamente substituir a farinha de trigo por polvilhos e, ao mesmo tempo, tapiocas e fécula de mandioca. Tem ampla inclusão na alimentação humana. Observamos, então, do nosso lado direito aqui também, a base da alimentação e, principalmente, diversos bolos que podem ser feitos. Tanto usando integralmente o polvilho, como também utilizando aí não só o polvilho, como também outros fatores, como a própria mandioca em si, como também utilizando ele junto ao trigo, como nós falamos em substituição aí, em parte parcial, facilitando e barateando esse custo de produção. Observamos então que é um sistema de produção, ela está fortemente inserida na diversidade. Dessa forma, devemos aproveitar muito mais o potencial produtivo da mandioca, sendo essa uma rica fonte de alimentação humana. Percebemos aqui então nessas imagens aí diversos bolos e biscoitos feitos com derivados de mandioca, devendo essa cada vez mais ser utilizada por nossos agricultores. Destacando a produtividade do conceito histórico, por exemplo, da mandioca, no Brasil ela se destacou principalmente inicialmente pelos indígenas e o uso dessa como sustento e como base alimentar durante longos anos. Percebemos então que no Brasil essa parte dos indígenas, como nós já destacamos novamente, parte depois dos escravos, onde sua força é utilizada principalmente na confecção de casas de farinhas e automaticamente isso a produção de derivados para a alimentação de toda a corte. Entendendo então o conceito histórico da mandioca no Brasil, a mandiocultura no Brasil, ela hoje tem uma extrema importância, embora hoje desvalorizada principalmente nos sistemas produtivos do Norte e Nordeste, sendo essa tão importante em relação à nossa cultura. Esse ano, 2020, a previsão, segundo o IBGE, é que chegamos numa safra de 19,1 milhões de toneladas. Teremos uma grande produção, entretanto, essa está em declínio comparado aos outros anos. Devemos ressaltar, então, que a agricultura familiar ela é responsável por 76% da produção nacional de mandioca. Então, percebemos que é um número muito expressivo. Se analisarmos aí uma grande quantidade produzida da agricultura familiar, sendo a agricultura familiar melhorada com essa renda e principalmente condicionada a produtos sem agrotóxicos. Analisamos então de forma sistemática, principalmente, que a mandioca ela está em declínio. Por quê? Temos 19,6 milhões na produção, só que nos anos de 2005 até 2018, tínhamos uma produção que chegava até 26 milhões. Observamos então que houve um declínio nessa produção, principalmente por fatores do Norte e Nordeste. Norte, a questão de chuvas e, ao mesmo tempo, as irregularidades e a substituição das fazendas por áreas de pastagens. E na região Nordeste, essa diminuição principalmente pelo período de seca. A irregularidade provocada durante esse período reduziu bastante a produção e a área plantada. Temos uma área plantada de 1,3 milhões de hectares, só que tínhamos uma área muito maior a ser plantada, principalmente no Norte e Nordeste. Assim, temos uma área de produção atualmente de 1,36 milhões de hectares. Então, essa área está em redução e, mesmo assim, essa produtividade por hectare hoje está em 14,82 toneladas por hectare. Isso devido principalmente ao uso de tecnologia que está sendo colocada no Sul e também Sudeste, chegando aí a quase 18, 17 toneladas, enquanto na região Norte e Nordeste, afinal, o cultivo consorciado, gera-se uma área, simplesmente uma produção aí de aproximadamente de 8 a 10 toneladas por hectare. Porém, é uma cultura que deve ser valorizada e principalmente deve ser mais utilizada no Nordeste. Falando em Nordeste, vamos utilizar aqui, vamos principalmente dar algumas dicas e entender um pouquinho a cadeia produtiva da mandioca no Nordeste. Essa cadeia é caracterizada pelo sistema de policultivo. Assim como nós falamos, a redução da safra da mandioca
principalmente da utilização da mandioca no Nordeste, diferentemente do monocultivo colocado no Sul e Sudeste, nós fazemos o policultivo. Então, ela é sempre misturada, como vemos aí na foto, misturada com outras espécies alimentares, como feijão, milho e amendoim. Observamos, então, que muitas das vezes não temos um monocultivo de mandioca no Nordeste. Isso reduz, sim, a produção, mas melhora o sistema produtivo, principalmente trabalhando com a agricultura familiar. Sendo bem aproveitado no Nordeste, envolvendo principalmente a agricultura familiar em suas casas de farinha, notamos aqui, então, principalmente a utilização da mão de obra familiar e até mesmo regional das comunidades no sistema de produção. Percebemos, então, que esse beneficiamento deve ser cada vez mais utilizado por agricultores e principalmente na utilização de mutirões, reduzindo custos de produção e principalmente tornando essa atividade cada vez mais viável. Da forma tradicional, como a gente está vendo aqui, e também já existem algumas tecnologias adaptadas à agricultura familiar. Nesse caso, por exemplo, aqui temos a casa de farinha móvel, que é uma tecnologia a ser utilizada e até mesmo com material para recebimento e limpeza da mandioca, um ralador e a utilização de cuias e a utilização de bacias para sua limpeza, prensa e até mesmo forno. Esse é o material que está aí disponível na internet para agricultores e, ao mesmo tempo, comparado ao sistema de produção de algumas entidades. Entretanto, ainda tem um custo um pouco salgado. Está quase... No Sul, hoje, são grandes produtores produzindo grandes áreas de mandioca, todas elas em monocultivo. E esse monocultivo tem como prioridade, principalmente, melhorar a cadeia de produção para abastecimento não de casas de farinha, mas sim de fecularias, tendo principalmente a redução do custo da mão de obra. Nesse caso, ao invés da agricultura familiar, ao invés da mão de obra familiar, vamos estar utilizando principalmente maquinários. Uma máquina para fazer plantio, uma máquina para se fazer o plantio da mandioca, já adaptada a essa cultura, principalmente sendo utilizada manivas e adubo no seu plantio. Assim como máquinas de plantio, pensando justamente na redução do custo e principalmente na redução da mão de obra, hoje a cultura da mandioca tem um investimento muito grande no maquinário e também a utilização desses, principalmente em máquinas no processo de arranquio, máquinas pesadas, tratores enormes puxando principalmente estruturas gigantescas, utilizando-se o monocultivo e principalmente provocando degradação, consumo de petróleo e também outras substâncias, tanto no processo de adubação como na utilização do funcionamento de seus maquinários. Torna-se ambientalmente incorreto o cultivo, além disso, a utilização de inseticidas, adubos químicos, tudo isso desenvolve uma cultura, então, hoje, com potencial agronegócio. Dessa forma, minimiza-se o trabalho da agricultura familiar, fonte marcante da utilização da agricultura e da cultura da mandioca. Assim também percebemos que a mandioca, além de ser, então, cultivada por máquinas, observado seu plantio, máquinas na colheita, hoje máquinas como essas, principalmente utilizam e tecnificam o processo de colheita. Assim também, diferente da agricultura familiar, que utiliza-se casas de farinha para a produção de mandioca, grande parte dessa mandioca produzida hoje por essas grandes áreas, elas não vão de forma nenhuma para a casa de farinha, e sim para grandes fecularias. Olha o tamanho dessa estrutura, toda ela pensando no sistema de produção, absorção e principalmente produção de produtos a ser utilizados principalmente ao agronegócio. Nesse caso, principalmente observando a cadeia produtiva da mandioca e seu histórico, devemos preservar os valores históricos e científicos, sim, envolver cada vez mais a família nessa cultura, principalmente respeitando e analisando todo esse seu melhoramento e utilização pela agricultura familiar e principalmente valorizar essa cultura, afinal, e dar a cultura passada, não só aos indígenas, mas também às pessoas e principalmente tecnologias que podem ser mais utilizadas no Norte e Nordeste. Assim também devemos, principalmente, ressaltar a importância da utilização das tendências na alimentação. Afinal, fala-se em alimentação saudável e essa deve ser priorizada, sendo a mandioca uma das estruturas a ser utilizadas. Devemos, então, potencializar seu uso, tanto na alimentação humana quanto na alimentação animal, fazendo principalmente o respeito de forma ambiental sustentável e principalmente a relação de produção, que deve ser melhor aproveitada. Dentre esses fatores produtivos,
como adubação, aproveitamento de área e rotação de cultura, melhorando assim principalmente esse desenvolvimento da mandiocultura do Brasil. Deixamos então algumas referências bibliográficas a serem consultadas por agricultores e produtores e pessoas envolvidas na área e que têm interesse na área. Agradecemos a todos e muito obrigado. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.